depois iremos para a meditação. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai amado, muito obrigado, Senhor, pela Tua graça em nossas vidas, a Tua misericórdia que é infinita, Pai. Pedimos as Tuas bênçãos sobre a meditação na Tua Santa Palavra, a iluminação do Teu Santo Espírito sobre a vida de cada um de nós, Pai. Possamos ser submissos à Tua vontade, para a glória do Teu santo nome. Nós oramos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos hoje estudar um pouco sobre a tribulação, o período da tribulação. Falar um pouco sobre a marca da besta também, baseado no texto de Apocalipse, capítulo 13. Certo? Apocalipse, capítulo 13. Nós não vamos fazer assim um estudo bem aprofundado, já vou deixar isso bem claro, né? Vamos fazer um breve panorama do capítulo 13 e fazer algumas aplicações de confrontamento para nossas vidas, certo? No final. Então, vamos só entender um pouco sobre alguns acontecimentos, né, que irão acontecer na época da tribulação. Só para que os irmãos entendam um pouco, fazer uma prévia aqui do que nós cremos, né, com relação à tribulação e ao arrebatamento, que são episódios escatológicos, que nós chamamos, que a escatologia trata de eventos futuros, do que vai acontecer no futuro. Então, de acordo com essa base escatológica que nós temos, nós cremos que nós estaremos vivendo o mundo normalmente, certo? E vai acontecer o episódio chamado arrebatamento, que é a retirada da igreja de Deus aqui da terra, certo? Não é a retirada dos evangélicos, vamos dizer assim. É a retirada dos crentes em Cristo, daquelas pessoas que confiaram a salvação das suas almas ao Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas são chamadas de a igreja. Então, a igreja de Deus vai ser retirada da terra. Certo? Esse episódio é chamado de arrebatamento. Nós não vamos passar em todos os textos, certo? Que falam sobre o arrebatamento, porque não é o nosso foco falar sobre o arrebatamento. Estou só dando uma prévia para a gente entender o que é que vai acontecer depois do arrebatamento. A tribulação, certo? Essa tribulação é um período de 7 anos. A igreja não estará mais na terra, as pessoas vão sumir da terra, certo? As pessoas que creram em Cristo vão ser retiradas repentinamente, certo? Porque o nome arrebatamento, no inglês, é chamado de rapture, que é como se fosse um rapto. As pessoas serão raptadas para o céu, né? Vamos dizer assim. Então, depois disso, do arrebatamento, vem o período da tribulação. São 7 anos a tribulação, dividido em 2 períodos. O primeiro período e o segundo período. Esses 2 períodos são divididos realmente ao meio. 7 dividido por 2 dá quanto? 3,5. Então, essa tribulação é dividida em 2 períodos de 3 anos e meio. O primeiro período de 3 anos e meio é um período que vai ter assim, uma falsa paz por parte aí do governo mundial, podemos dizer assim, que é o anticristo, falso profeta e tudo mais. É o que vamos ver um pouco hoje no capítulo 13. E na segunda metade, no final da tribulação, nos segundos 3 anos e meio, aí vai acontecer a marca da besta, que é onde o governo mundial, né, o falso profeta, o anticristo ali, eles vão perseguir as pessoas que não querem receber a marca da besta. E aí eles vão marcar as pessoas que aceitarem adorar a imagem da besta, certo? E as pessoas que rejeitarem essa marca serão mortas pelos governantes lá, pelas autoridades da época. E esse segundo período ele é chamado de a grande tribulação. Entendam que dentro da tribulação existe a grande tribulação, certo? A grande tribulação, para vocês ficar mais fácil de entender, é só vocês lembrarem que na grande tribulação, que é a segunda metade da tribulação, é onde o inimigo vai colocar a marca da besta nas pessoas, certo? Então, já para tranquilizar a igreja, esse negócio que se espalha muito hoje, né,
o chip está sendo implantado nas pessoas, essa é a marca da besta e tal, aquele negócio todo. Não se preocupem, certo? O chip, hoje em dia, nada mais é do que uma tecnologia, certo? Esse chip sendo implantado nas pessoas é simplesmente uma tecnologia moderna, tá bom? Porque a marca da besta, as pessoas vão aceitar essa marca conscientes que tem que adorar a imagem da besta. As pessoas hoje que estão recebendo esses chips, eles não estão conscientes que estão adorando a imagem da besta. Então, não é o período da grande tribulação. Então, esse chip não é a marca da besta ainda. Não estou dizendo que não vai ser um chip. Eu não sei. Nós vamos ver no texto hoje o que é que fala sobre isso, né? Que é número de homem 666, certo? Se é um chip que vai ser lá, não sei. Não quero estar lá para ver. Certo? Tem pessoas que dizem assim, não, então na tribulação eu vou ter a oportunidade ainda de me converter, então vou deixar para lá, né? Agora eu vou curtir a vida, na tribulação eu vou me converter. Meu amigo, sinto muito em lhe dizer, né? Mas se você não crê em Jesus hoje, que está tudo muito fácil para crer em Jesus, é que você vai crer lá na tribulação, que a pessoa vai dizer assim, ou você nega a Jesus, você aceita a marca da besta, que é um sinal de negar a Cristo, ou lhe mata. Você acha que vai ser mais fácil? Não vai ser mais fácil de aceitar a Cristo. É muito mais fácil hoje, porque hoje nós estamos na era da graça. Estamos no período da graça, que é uma das dispensações de Deus, e hoje está muito mais fácil de aceitar o Senhor Jesus Cristo para ser arrebatado antes desse período terrível, né, que vai ser para os cristãos que estiverem lá. Quais serão os cristãos que estarão lá na tribulação? Os que não creram em Jesus antes do arrebatamento, certo? Alguns vão crer depois do arrebatamento, mas eles não tinham crido antes, então eles não eram crentes ainda na época do arrebatamento. Depois do arrebatamento, aí vão ter aqueles pregadores lá na tribulação, tal, né? São detalhes, que eu disse que não vou entrar nos detalhes. E algumas pessoas vão se converter lá. E essas que se converterem lá, essas vão ser perseguidas, certo? Então, é muito mais fácil você crer hoje e não passar por aquela perseguição lá. Irmão, mas eu já ouvi falar, tem gente conservador que diz que as pessoas não vão se converter na tribulação. Irmãos, eu já falei para vocês, né? Nós não vamos entrar em debate com relação a isso, tá bom? O que eu creio é que as pessoas vão se converter lá. Mas tem gente que não crê assim. Aí cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Uns vão prestar conta porque creem, outros vão prestar conta porque não creem. Que alguns vão se converter depois do arrebatamento. Nada contra quem crê que as pessoas não vão se converter lá, certo? Então, cada um tem que ter a sua convicção e a gente não pode estar julgando os outros. Porque eu estou certo, fulano tal está errado. Não sei. O entendimento que eu tenho até hoje das Escrituras, das instruções que eu já recebi até hoje, é que alguns vão se converter lá. Né? Mas aí há quem diga que não, né? Eu já disse para os irmãos, né? A gente conversando. Às vezes eu gosto de colocar as vertentes que eu conheço de interpretação, certo? Não é para fazer confusão na mente dos irmãos, vocês já sabem, né? É para dar uma maturidade, para que os irmãos entendam que tem pessoas que pensam diferente e nós temos que respeitar. Simples assim. Não vou dizer, você não crê que as pessoas vão se converter lá, ou não quero nem ver você na minha igreja, né? Ou então não vou para a sua também, porque você é um herege. Irmãos, isso é infantilidade, certo? Eu acho isso, a infantilidade espiritual. Então nós podemos conviver com as pessoas, certo? Sem briga teológica, sem discussões teológicas que não vão agregar em nada a nossa fé, certo? E nem vão abalar a nossa fé, nem vão afetar a nossa salvação. Então, nenhum problema com isso, tá bom? Então, às vezes eu trago mais de uma vertente de interpretação para que os irmãos entendam que há diferenças e que nós temos que ser crentes maduros e não podemos estar tropeçando nessas coisas, tá bom? Cada um crê da forma que entende, certo? E preste conta com Deus depois quanto a isso, tá bom? E aí precisamos formar as nossas opiniões, certo? Capítulo 13, eu fiz só uma introdução, tá bom? Vocês entendam um pouco como é o que vai acontecer mais ou menos lá. E aí vamos ver o que o capítulo 13 trata sobre isso. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Segundo o John MacArthur, essa besta é o anticristo,
certo? É o anticristo, porque tem o anticristo, que nós vamos ver no capítulo 13, e mais à frente um pouco, a partir do versículo 11, nós vamos ver o falso profeta, certo? São dois tipos de besta. Observe os detalhes. Essa besta, ela tem 10 chifres, certo? 7 cabeças sobre os chifres, 10 diademas sobre as cabeças, nome de blasfêmia. Segundo John MacArthur, ele defende que essa besta, ela é como se fosse um líder político e militar, né? É algo, como se fosse um líder assim mais cruel, assassino, certo? Matador, um líder mesmo mau, certo? Bem cruel. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. Você vê que são animais, né, rápidos, velozes e brutais, fortes, né? Leopardo, rápido, urso, muito forte. O leão é o rei da selva, né, como a gente costuma dizer. Então, era semelhante a aparência dele, né, como de um animal feroz. Podemos resumir dessa forma, que devora as coisas. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Então, alguns defendem que aqui foi algo forjado. Essa ferida mortal lá na cabeça, né? Em uma das cabeças lá dessa besta, foi algo forjado para que como se as pessoas assim entendessem que ela tinha morrido e voltou à vida. Essa ferida mortal foi curada. Alguém morreu e voltou à vida, ressuscitou dos mortos, certo? E, segundo o comentarista, o John MacArthur, ele defende o quê? Que isso foi algo forjado para que as pessoas pudessem se maravilhar desse milagre da ressurreição e pudessem seguir a besta. Ou seja, como se fosse preparar o terreno para ficar mais fácil das pessoas adorarem a imagem da besta na grande tribulação, que eu já expliquei que é o segundo período da tribulação, e assim recebessem a marca da besta na mão direita ou na fronte, certo? Então, um milagre, algo miraculoso, que segundo o comentarista foi forjado, será forjado, né, porque aqui é futuro, vai acontecer ainda, para que as pessoas pudessem acreditar nela e se maravilhar, até defender, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Ou seja, não existe ninguém mais poderoso. As pessoas dando toda a autoridade à besta, certo? Crendo que ela é a mais poderosa. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quem é bom de matemática aí? 3 anos tem quantos meses? 1 ano tem 12 meses. 3 anos tem quantos meses? 12 vezes 3 dá 36. Para 42 falta quantos meses? 36 para 42 falta 6. Então, 3 anos e 6 meses. São 3 anos e meio. Certo? Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogância e blasfêmia e autoridade para agir 42 meses. São 3 anos e meio. Numa parte da tribulação ali. Ela vai agir, ela vai perseguir, vai matar as pessoas que não receberem a marca da besta. E aí as pessoas vão ter de escolher. Lá na grande tribulação, no segundo período da tribulação, vão ter de escolher. Ou eu recebo a Cristo, eu creio em Deus e rejeito a marca da besta e tenho uma morte física e não espiritual, ou eu me rendo à marca da besta, fico vivo fisicamente por um tempo, mas estou morto espiritualmente, porque eu não vou crer em Deus. Então a pessoa tem de escolher também, certo? Lá na tribulação vai ter isso, segundo o que eu creio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida
do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, os não salvos. Quem é que vai adorar a besta? Os que não estão escritos no livro da vida. Quem são os que estão escritos no livro da vida? Os salvos, certo? Os que creram em Cristo. Então, ou os que ainda crerão, que nós não sabemos quem vai crer ainda, né? Então, aqueles que não estão inscritos no livro da vida vão adorar a besta, certo? Por isso, adorarão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Versículo 9, se alguém tem ouvidos, ouça. Achei bem interessante o comentário que o John MacArthur fez, que nos capítulos anteriores, o escritor do Apocalipse, você sabe quem foi? O apóstolo João, né? Que não foi João Batista, foi o apóstolo João. Ele escrevia dizendo assim, como se fosse a igreja, né? Se alguém tem ouvidos, a igreja, ouça, né? Ele citava a igreja para ter ouvidos para ouvir o que está sendo dito. Mas aqui ele não fala da igreja. Então, mais um sinal que a igreja não está lá no período da tribulação. Por que eu estou chamando essa atenção? Porque tem 3 vertentes de interpretação com relação ao arrebatamento. Tem os pré-tribulacionistas, os mid-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Tem pessoas que creem que o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Tem pessoas que creem que o arrebatamento vai acontecer no meio da tribulação, que é quando terminar o primeiro período de 3 anos e meio, a igreja é arrebatada. E tem pessoas que creem que o arrebatamento vai ser depois da tribulação, depois dos 7 anos. Aqui é um indício bem interessante que, nesse período da tribulação, a igreja não está lá. Porque não foi escrito a igreja. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve. Aqui não está falando da igreja. Então dá um indício que a igreja não está lá nesse momento. Se alguém tem ouvidos, ouça. Mas não endereça esse escrito à igreja. Certo? Foi só uma observação que o John MacArthur fez que eu achei interessante isso aqui. É uma das formas que nós podemos crer, né, que não tem como o arrebatamento ser depois da tribulação. Porque na própria tribulação a igreja não é mais citada, como se estivesse presente no mundo, lá, fisicamente, né? Mas há quem creia assim. Então, assim, aí, não sei se todos entenderam, mas como é que nós cremos? Nós cremos que o arrebatamento vai acontecer quando? Antes, no meio ou depois da tribulação? Antes, né? Antes da tribulação é que vai acontecer o arrebatamento. É assim que nós cremos. A igreja vai ser retirada da terra antes da tribulação. Irmão, mas tem homens de Deus, conservadores e tal, que creem que vai acontecer no meio e no final. Sem problema com isso, certo? O entendimento que eu tenho até hoje é que vai acontecer antes. Irmão, você pode mudar? Posso até mudar um dia, certo? Porque essa questão da crença de quando que vai acontecer o arrebatamento, irmãos, não altera em nada a nossa fé e a nossa salvação, certo? É só uma questão de interpretação bíblica, de escatologia, de coisas que vão acontecer, então fica muito mais difícil da gente compreender quando realmente vai acontecer, porque a Bíblia não deixa bem claro assim, o arrebatamento vai acontecer antes da tribulação. Não está escrito dessa forma. Então, às vezes passa um tempo para a gente entender, né, juntar as peças do quebra-cabeça para chegar a uma conclusão, né? E aí, pode ser que aconteça no meio da tribulação? Pode, né? Eu não consigo crer que aconteça no final. Eu não consigo. Mas que vai acontecer no começo, antes da tribulação, ou no meio, eu não tenho nenhum problema com essas duas interpretações não, certo? Por quê? Porque o primeiro período não vai ter assim uma tribulação para a igreja. Vai ser um período de falsa paz, certo? Então não teria nenhum problema da igreja estar presente no primeiro período da tribulação. O problema é ela estar no segundo período, que vai ser a grande tribulação, vai ser aquela perseguição para colocar a marca da besta. Aí tem um problema, né? Mas ela ficar até o meio da tribulação também não tem um problema de aceitar essa interpretação, certo? Então eu fico tendencioso a essas duas interpretações, de crer que a igreja pode ser arrebatada antes da tribulação, como no meio da tribulação também. Antes da grande tribulação, né? Entenderam, né? Ou antes dos 7 anos, ou antes dos últimos 3 anos e meio. Aí depois dos 7 anos eu tenho dificuldade de aceitar essa interpretação, né?
mas nada contra quem defende isso, tá bom? Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Vi ainda outra besta emergir da terra. Aí aqui agora já não é mais o anticristo, é outra besta que é o falso profeta. Ele já é um líder religioso. O primeiro lá, o anticristo que nós falamos, ele era um líder político e militar, né? Alguém mais cruel. Segundo John MacArthur aqui, essa besta, que é o falso profeta, ele já é um líder mais, vamos dizer assim, não tão cruel, é um líder mais temperado, né? Vamos dizer assim, temperante, que já tenta fazer ali um meio de campo, uma harmonia entre o povo e tal, esse negócio mais assim, mais calmo, né? Vamos dizer assim, mas é um enganador, certo? É um espírito enganador, porque é o falso profeta. Ele não traz a mensagem de Deus. Quem é o verdadeiro profeta? Aquele que traz a mensagem de Deus. O falso profeta é o que não traz a mensagem de Deus. Se não traz a mensagem de Deus, vai trazer a mensagem de quem? Do diabo, né? Exatamente. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Né? Ó, a primeira besta tinha quantos chifres? 10. Né? A segunda tem 2. Então é como se ela fosse menos cruel do que a primeira, né? Não tem tanto assim poder avassalador quanto a primeira. Parecia até um cordeiro, né? Você vê, manso, tal, mas falava como dragão, porque ele traz a mensagem do dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, certo? Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta. Então ele vai ser um líder religioso que vai tentar, vamos dizer assim, fazer a cabeça das pessoas para adorar o anticristo, que é a primeira besta, certo? Ele diz, ó, cuja ferida mortal foi curada. Está falando da primeira besta lá, que não teve uma cabeça, né? Ferida mortal, foi curada e tal. Então essa segunda besta, que é o falso profeta, ela vai trazer a mensagem do dragão, do diabo, para poder fazer com que as pessoas adorem a imagem da besta. E também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Né? Aí a pessoa diz, rapaz, eu vi o sinal de Deus, desceu fogo do céu. Cuidado, porque a segunda besta aqui, o falso profeta, também faz, viu? Não estou dizendo que nós estamos no período da tribulação, não, né? Mas cuidado com grandes sinais, com coisas miraculosas que acontecem por aí, né? Ou que as pessoas dizem que acontece. Não sei se realmente acontece, que eu não vi, né? Mas alguns andam dizendo que eu vi fogo descer do céu, que eu ouvi a voz de Deus. Mas você está vivo, compadre? Né? Você ouviu a voz de Deus, você viu a Deus e está vivo? Não aconteceu nada com você? Não. Sinto muito em lhe dizer, mas não acredito não. Porque os relatos que nós temos da Bíblia de homens que viram as aparições de Deus, né, as teofanias, eles não ficaram normal não. Né? Isaías caiu como morto, né? Ai de mim. Né? Paulo passou 3 dias cego. Diz que Moisés ele vinha com o rosto resplandecendo, algo que admirou as pessoas, trouxe admiração para as pessoas. O homem que conseguiu passar 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Então algo diferente acontece com essas pessoas, não consegue mais ser o mesmo. Algo tem que acontecer, né? Porque Deus ele é totalmente puro, santo, perfeito, sem pecado total, pureza total, né? E aí um ser humano pecador como nós vê a Deus e nada acontecer? Eu não acredito, né? Porque a gente não vê isso na Bíblia. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. Você vê que é a terceira vez que fala dessa ferida e da ressurreição da besta, né? Porque é para que as pessoas sejam enganadas por esse sinal. Tá? Esse sinal que, foi ferida, morreu, ela ressuscitou e tal, é algo que não pode, né? Você vê que aquela pergunta, quem tem mais autoridade que ela, né? Quem tem mais poder? Não pode. Pode, que é Deus, né?
mas as pessoas vão ser enganadas. E o falso profeta, o trabalho dele vai ser esse: enganar as pessoas para adorarem a imagem da besta. Agora vai fazer a imagem, vão fazer a imagem da besta e as pessoas vão adorar essa imagem. Ele vai seduzir as pessoas para adorar a imagem. Você observa, irmãos, que você tem que ter bastante cuidado. Já hoje em dia, alguém que quer lhe desviar do foco de adorar a Deus para adorar qualquer outra coisa, já está fazendo um trabalho do falso profeta. É ou não é? Então você tem que ficar bastante atento. Se tem alguém que está querendo tirar a minha atenção de adorar a Deus, me seduzir a não adorar a Deus, mas adorar qualquer outra coisa, seja lá o que for, é um trabalho do falso profeta, de uma das bestas da tribulação. Ou seja, é como se fosse, vamos dizer assim, o inimigo já trabalhando na sua vida para você tirar o foco de adorar a Deus. É isso que vai acontecer também na tribulação, certo? E principalmente na grande tribulação, que aí vai ter que adorar a imagem da besta. Versículo 15, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falassem, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A imagem vai falar. Né? Foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse. A imagem vai falar. E aí pessoas vão ficar maravilhadas, porque hoje, você já viu hoje uma imagem de escultura, falando? Já não? Não estou criticando os católicos, né? Ser bem aberto. Mas desde quando você era criança lá, católico, você já viu uma imagem falando? Não, né? A imagem lá vai falar, lá na tribulação. Então vai ser um fato assim espantoso, uma imagem falando, como assim? Que parece aquele desenho animado, né? Que a gente vê os animais falando, né? A gente fala assim, com um tom de brincadeira às vezes, irmão, só para os irmãos não dormir, viu? É estratégia. Mas é algo terrível, algo muito sério. Porque isso vai ser uma forma de enganar as pessoas. Que elas vão ficar admiradas, não pode a imagem falando, isso é de Deus. Esse ser é um Deus. E aí vão adorar essa imagem com a maior facilidade. Uma imagem que fala. Certo? É uma das formas de enganar as pessoas lá na tribulação. E ainda vai fazer morrer. Ó. Não só vai falar, como ainda vai fazer morrer quantos não adoram a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Certo? A pessoa nem vai poder comprar nem vender, vai conseguir sobreviver? Muito difícil, né? Vai ter que fazer uma boa reserva, um estoque muito grande, para conseguir sobreviver sem comprar e sem vender. Somente as pessoas que têm a marca vão poder fazer isso. Então, irmãos, é assim, é como uma sentença de morte para as pessoas que não aceitarem a marca. Se não aceitar a marca, vai morrer. Ou de fome, se você conseguir se esconder das autoridades, eles não lhe pegar para lhe matar mesmo, ou então vai morrer de fome. Certo? Ou eles matam, ou você morre de fome. Então não queiram ir para lá. Não queiram fazer esse teste. Eu vou crer em Jesus agora não, porque é para eu ver como é que vai ser lá. Não queira não. Não queira não. E você vai se arrepender para sempre. Não é só por toda a vida não, é por toda a eternidade. Porque lá a pressão vai ser muito grande para você não crer em Deus. Para você realmente receber a marca da besta, porque vai ser muito mais fácil receber a marca da besta do que crer em Deus. Não é não? Muito mais fácil. Eu receber a marca da besta lá, vou poder comprar, vender, viver normal. Ninguém vai me matar, me perseguir. De boa, né? Só que a sua eternidade está em jogo. Aceitou a marca da besta, você é como se estivesse assinando assim a entrada no inferno. Aí não tem mais volta, né? E você decidiu aceitar essa marca. O dia é muito rápido.
E aí, onde Deus é tão bom, tão misericordioso, né? Que ainda vai colocar lá os pregadores da tribulação, as 2 testemunhas, né? E os 144.000 judeus, pregando lá durante a tribulação, para que as pessoas possam ouvir a mensagem. Ainda lá, né? Deus é muito maravilhoso, né? Tem misericórdia, ainda dá uma oportunidade para que as pessoas possam ouvir a verdade. E aí, alguns realmente vão rejeitar, já rejeitam hoje, vão continuar rejeitando lá. Alguns rejeitam hoje e não vão rejeitar lá, porque vão entender, né? Aquelas pessoas, eu creio assim, não estou dizendo que vai ser assim, né? Mas eu acredito que talvez seja assim. Estou só especulando, tá bom? Estou dizendo que a Bíblia fala isso literalmente, não é especulação. Vamos supor, um exemplo, alguém da nossa família que nos ouviu pregando, que viu o nosso testemunho, certo? De vida cristã e tudo mais, e no arrebatamento nós sumimos. E aí a pessoa, rapaz, ele sempre falava disso, né? Que realmente um dia eles iam sumir. Então eles vão começar a dar crédito. Então o que eles falavam era verdade. O que eles falavam da marca da besta realmente vai ser verdade também, né? Porque o arrebatamento que eles falavam tanto disso aconteceu. Então também vai ter essa marca da besta. Então eu tenho que rejeitar a marca. Então alguns vão crer dessa forma. Creio eu, é uma especulação, né? Que alguns poderão crer assim, por causa do que nós pregamos, por causa do nosso testemunho. Então vai impactar a vida deles lá até na tribulação. Eles vão lembrar disso, né? Do que nós falamos, do que nós vivemos. É por isso a importância de nós falarmos do Evangelho para as pessoas, a quem Deus nos der a oportunidade e quiserem ouvir, e dar um bom testemunho. A importância disso, né? Que as pessoas vão dar crédito, que não dê aqui, mas tomara que dê pelo menos lá, né? Lá vai ser mais difícil na tribulação, mas se não derem aqui, que pelo menos lá deem crédito, né? Versículo 18 diz, aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. O John MacArthur fez um comentário que eu achei bem interessante sobre a questão do número 6. Por que é 666 e não 777 e não 555? Porque o 6 representa a imperfeição do homem. O 7 é o número perfeito, né? De Deus, perfeição. E 6 é o número de imperfeição. Então aqui está representando um ser que é imperfeito, que é o diabo, né? Satanás. E aí 3 vezes, 666. Por que 3 vezes? Para enfatizar que ele é imperfeito, que o diabo é imperfeito. Achei bem interessante esse comentário do John MacArthur. Não sei o que estou dizendo, né? Estou só repassando o que eu li no comentário do John MacArthur, achei bem interessante. Que faz sentido, né? Como ele é imperfeito, então ele está, esse número dele, que representa ele, vai ser um número de imperfeição, certo? E confirmado, 3 vezes imperfeito, certo? E, irmãos, eu falei que ia fazer uma aplicação para as nossas vidas no final. Espero que vocês tenham entendido até agora o que realmente vai acontecer, né? Um pouco do que vai acontecer, porque eu falei que não ia entrar nas entrelinhas bem profundamente no assunto, né? Porque é um tanto complexo, leva um tanto de tempo para a gente compreender as profundidades, as entrelinhas. Mas de forma panorâmica nós já entendemos, são 7 anos de tribulação, primeiro período de 3 anos e meio, falsa paz, segundo período, perseguição para colocar a marca da besta, né? A igreja não vai estar na grande tribulação, pelo menos, né? Se vai estar no primeiro período, 3 anos e meio, tranquilo, não tem problema, mas no segundo período eu não acredito que ela esteja, né? Que a grande tribulação, essa perseguição para colocar a marca da besta, não acredito que esteja lá, certo? Eu acredito que a igreja ou vai ser arrebatada no início da tribulação ou no meio, é o máximo que eu acredito hoje, né? No final eu não acredito, certo? Estou expondo para os irmãos a minha crença, como eu creio. E vimos que a besta vai fazer isso, né? Vai enganar as pessoas, vai seduzir as nações para adorar a imagem da besta, e as pessoas vão ter que receber essa marca e adorar a imagem da besta. As pessoas não recebem a imagem de forma enganada. Ah, vou receber essa imagem, eu não sabia que era a assinatura para ir para o inferno, não sabia disso. Vai saber. É consciente de que tem que adorar a imagem da besta, então ela vai reconhecer a besta como Deus da vida delas, as pessoas que receberem a marca da besta.
certo? Isso aí vai ser consciente. O engano que vai haver, ele vai seduzir, ele vai enganar as pessoas, não para receber a marca de forma sutil, sem saber o que é que está fazendo. Vai enganar para que as pessoas não creiam em Deus e creiam na imagem da besta. É tanto que você vai estar vendo os sinais. Pode fazer descer fogo do céu, vai acontecer esse negócio da ressurreição, né? Vai ser ferida mortal e vai voltar à vida, um engano. E também a imagem vai até falar. Então, essas são as formas de enganar as pessoas a acreditar que aquele ser é Deus, certo? E aí elas vão adorar conscientes, sabendo que aquilo ali realmente é, vamos dizer assim, Satanás, né? Mas é o Deus deles. Aí às vezes fica pensando assim, irmão, mas como é que a pessoa crê no diabo como Deus? Eu faço algumas perguntas, porque às vezes eu penso que pode surgir essa curiosidade na mente de alguém, né? Mas Deus não é Deus? Como é que alguém vai crer no diabo como Deus? Pode isso? Sim ou não? Hoje não existe igreja satânica, não? Existe ou não existe? A igreja satânica, eles falam o quê? Adora Satanás, não é não? Então é justamente isso, eles entendem que Satanás é o Deus deles. Eles querem ser governados por Satanás. Acabou. O Satanás é o Senhor da vida deles. Assim como nós temos o Deus, Criador dos céus e da terra, como nosso Senhor, eles têm Satanás como o Senhor da vida deles. Eles querem viver uma vida satânica. E as pessoas vão querer isso na tribulação. Alguma diferença? Não, é a mesma coisa, certo? A diferença é que uns estão aqui antes da tribulação, outros vão estar lá, com a marca da besta. Mas é a mesma ideia, certo? É aceitar o diabo como Deus da vida deles. Eles querem ser governados pelo diabo. É a mesma ideia, certo? Fiz essa comparação da igreja satânica só para vocês entenderem melhor que é possível a pessoa crer em Satanás como Deus, certo? O Deus deles, né? Não é o Deus verdadeiro, mas é o Deus que eles creem, né? Então, entendendo isso, irmãos, vamos trazer agora a aplicação para a nossa vida, hoje. Eu falei que ia dizer no final. As pessoas às vezes perguntam assim, será que você vai rejeitar a marca da besta se estiver lá na tribulação, na grande tribulação? E o William MacDonald faz uma aplicação bem interessante. A pergunta que nós devemos fazer não é se vamos rejeitar a marca da besta lá na grande tribulação. É se nós rejeitamos a marca da besta já hoje. Irmão, não entendi nada, né? Você disse que a marca da besta não tem hoje? Isso, eu disse isso. Mas aí, o que é a marca da besta? É você rejeitar a Deus, não é não? E aceitar o erro. É ou não é? Pronto. Hoje, será que nós fazemos isso? Então, a nossa pergunta deve ser, será que eu não estou aceitando a marca da besta já hoje? Não a marca da besta literal, certo? Na mão ou na fronte. Mas é no nosso dia a dia. Quando as pessoas nos dão uma proposta, por exemplo, de emprego. Vou te dar uma proposta de emprego, mas você tem que fazer isso aqui de errado. Que vai desonrar a Deus. Lógico que a pessoa não vai dizer com todas as palavras, né? Você vai ter de interpretar que aquilo não agrada a Deus. Aí você, rapaz, mas eu tenho que comprar e vender, né? Eu preciso comprar. Eu preciso do emprego para poder ganhar dinheiro. Qual a ideia lá da tribulação? Da grande tribulação? Se a pessoa não tem a marca da besta, não pode comprar nem vender. E às vezes isso já é realidade hoje na vida das pessoas. Já estão rejeitando a Deus em favor do erro, a fazer coisas erradas que não agradam ao Senhor. E a grande pergunta é, nós como crentes estamos fazendo isso? É o que nós temos que refletir, né? Se isso já não está sendo a realidade na nossa vida hoje. Nós temos que optar, irmãos, por fazer a vontade do Senhor. Quando? Sempre. Desde agora até a eternidade. Sempre. Porque senão nós já vamos estar sendo influenciados pelo espírito do anticristo, do falso profeta, das bestas do Apocalipse, certo? Então precisamos orar a Deus, precisamos pedir sabedoria a Deus, força e vigor, para não sermos seduzidos pelo espírito do erro de Satanás. Procurarmos sempre fazer a vontade de Deus, pedir a Deus sabedoria, para entender as ciladas do inimigo na nossa vida, no dia a dia, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, envergonhar o nome dele, né? A nossa maior luta, irmãos, a nossa maior luta hoje
É contra quem? Pegar vocês nessa, né? É contra a carne. Nós mesmos. Nós somos o nosso maior inimigo. Porque nós desejamos coisas, nós queremos tanto algumas coisas, que às vezes preferimos fazer a vontade do diabo do que a vontade de Deus. E a vontade do diabo é o quê? É fazer a vontade da nossa carne. Não a vontade do Espírito. Né? A vontade do Espírito é a vontade de Deus. O Espírito Santo que habita em todo aquele que creu. Certo? Mas tem a vontade da carne, que é a nossa velha natureza. Quando nós cedemos a essa vontade da carne, nós estamos fazendo a vontade do diabo. Porque o diabo quer que a gente faça a vontade da carne para envergonhar o nome do Senhor. E aí nós precisamos cada dia pedir a Deus isso, né? Força, Senhor, me dê força, tem misericórdia de mim, né? Me dá sabedoria para entender as ciladas do diabo. E a gente não venha negar o teu nome. A gente venha honrar e glorificar o nome do Senhor a cada dia. Né? Então nós, às vezes, estudamos esse texto, aí nós colocamos como se fosse algo só muito distante para o futuro, que nós não sabemos nem quando vai acontecer. Mas já pode estar acontecendo hoje. No reino espiritual, né? Podemos dizer assim, essa luta de aceitar a vontade de Deus ou aceitar a vontade do diabo, fazer o que nós queremos, esquecer o que Deus quer para nós. Então essa luta é constante. Gálatas capítulo 5 fala sobre isso, que a carne milita contra o espírito contra a carne. Então já existe essa luta dentro de nós hoje, e nós precisamos pedir a Deus força para vencer. E como é que o espírito vai vencer? Se eu alimentar mais o espírito. E o alimento do espírito com os 3 pilares. Quais são? Oração, leitura e congregação, né? São os 3 pilares da fé cristã. Se você quer se manter de pé, né, ou pelo menos, mais ou menos, né? Leia, ore e congregue. Nós precisamos disso. Para a gente tentar se manter acesa, a chama da fé, né, acesa, para que a gente não venha apagar, né, pela sedução do mundo, não sei como aquelas sementes que foram lançadas lá à beira do caminho, entre os espinhos, né, mas como aquela que foi semeada em boa terra, para produzir frutos para a honra e a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que nos ensina lições fantásticas para a nossa vida, sobre o futuro, sobre o presente, para que possamos estar preparados a cada dia, Senhor, para fazer a Tua vontade e glorificar o Teu santo nome. Pedimos ao Senhor, Pai, suplicamos a Ti, imploramos que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, para entendermos as ciladas do inimigo e não cairmos, para não envergonharmos o Teu nome. Esse deve ser o nosso propósito principal, é honrar e glorificar o nome do Senhor, porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Nós pedimos as bênçãos do Senhor pelo restante dessa noite, a proteção, o cuidado do Senhor. Pedimos também as bênçãos do Senhor sobre a semana, Pai, a vitória sobre o mal e sobre o pecado. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, irmãos, e até o próximo final de semana, se Deus quiser.